bancada aqui em Salvador, né? Não só aumentar a bancada, como ter candidato a prefeito que tenha viabilidade eleitoral. Nós estamos tratando dos 5 maiores colégios eleitorais do Brasil, né? Eu chamo sempre Salvador porta de entrada do Brasil, porque por onde o Brasil foi descoberto. O nosso companheiro Ciro teve uma boa votação aqui em Salvador, principalmente. E a construção que Félix, como presidente estadual, o Oswaldo, como nosso vereador, fazem, é a determinação nacional de ter candidatura própria. Nós estamos trabalhando muito para ter candidatura própria e a nossa decisão é ter candidatura própria. Já tem um nome? Estamos conversando, estamos uma conversa boa, avançada com o Léo Prates. Tem outras conversas em andamento, né? Isso aí ainda tem um procedimento das regras eleitorais, né? Tem gente que não pode vir agora, tem gente que não é conveniente para elas vir agora, né? Então está numa fase ainda de conversação. Eu acho que até o final de dezembro isso vai ficar claro para a gente tomar uma decisão. Deputado, Pois não. A opinião do presidente já é a nossa opinião, né? Nós temos conversado. Mas a gente tem conversado com diversos pré-candidatos, tem o vovô do Elei, que é um movimento negro do PDT, meu próprio nome foi sugerido, tem o Léo Prates que está querendo entrar no partido para ser candidato a prefeito, outros nomes ainda que estão em conversa. vocês mas aceitariam ter Léo como candidato a vice? não, A nossa intenção é vir para ser candidato a prefeito. Nós estamos tratando o candidato a prefeito. Vice, depois a gente escolhe. Em relação a essa movimentação política, tendo confirmação do candidato a prefeito, aí o vice devia ser do mesmo partido, coligação Aí é tentar ampliar, né? Aí a gente tem, na política, sozinho você tem muita dificuldade, mas só para você ter uma ideia, nas eleições passadas nós tínhamos 21 deputados federais. O tempo de televisão do Ciro era bem diminuto. Nós tínhamos 7, 8 partidos bem maiores que a gente. Hoje nós temos 2 partidos maiores que nós, com mais tempo de televisão. Do lado do PSL, vamos ver o que sobra, né? Do outro lado o PT e 8 do mesmo tamanho, né? Eram bem maiores. O PSDB era o dobro da gente, está igual. DEM era maior do que a gente, está igual. MDB, igual. PMDB também era o dobro, está igual. Então você tem 8 partidos do mesmo tamanho. Então, tempo de televisão, recurso financeiro, vai ter 2 maiores e 8 iguais. Então, nós crescemos nesse processo. Veio um crescimento de 50% de bancada de tempo de televisão e de recurso. Mais do que a gente em crescimento, só o PSL, que é o do atual mandatário, que não existia. O PT até diminuiu um pouquinho. Então, isso nos coloca num quadro em melhores condições do que a eleição passada. Agora, é óbvio, é claro, que a gente vai tentar aqui liderar uma frente, né? A gente quer ter candidato, né? Pretensão em água benta não faz mal a ninguém. A nossa pretensão é ter um quadro que consiga unificar com ele várias forças políticas para ganhar a eleição, porque sozinho é muito mais difícil. Essa é a intenção. Presidente, mudando um pouco do foco da eleição 2020, né? A gente teve aí recentemente a aprovação do Senado da reforma trabalhista. O senhor já foi ministro do Trabalho. Qual é a avaliação que o senhor faz dessa reforma e do nosso cenário atual político? Um grande retrocesso. Eu penso que esse pessoal que está no governo consegue entender que a melhor forma, mais inteligente que o ser humano inventou para distribuir renda é salário. Salário que faz a economia movimentar, salário que é a melhor forma, mais eficiente de distribuir renda, porque ela é dinheiro no sangue da sociedade. A economia se movimenta por causa disso. E esse governo está destruindo a legislação trabalhista. Além de destruir a legislação trabalhista, pela primeira vez na história da República, nós não temos um Ministério do Trabalho. Isso tem um simbolismo, não é só para ter um título de Ministério do Trabalho, é o simbolismo da importância que tem um trabalhador, da importância que tem para o mercado, inclusive financeiro, a legalização, a formalização do ministério que represente esse segmento da sociedade, que é um segmento majoritário. Então o governo precarizou as relações de trabalho. Hoje você está vendo um aumento de emprego, que eu estou dizendo, mas todo esse aumento de emprego é precarizado. É um aumento de emprego sem FGTS, sem INSS, com esses contratos provisórios que eles fazem, que não tem contratos chamados intermitentes. Ou seja, você pode fazer como jornalista, eu como professor, um contrato chamado terceirizado, onde você não tem direito nenhum e fica renovando, sem nenhum direito. Então, o aumento do contrato deles não é aumento do contrato seletista, com todo direito, como tínhamos antes.
eu tenho assim, a ousadia de dizer que eu já estou no Guinness aqui no Brasil. Em 5 anos eu ajudei a gerar o maior número de empregos da história republicana. 10 milhões e 250 mil empregos em 5 anos. Uma média de 2 milhões de empregos por ano. O que foi que aconteceu depois? A destruição da legislação, a má gestão na área econômica. A Dilma Rousseff. Também. A Dilma, no aspecto da economia brasileira, foi um desastre. Um desastre. Ela não seguiu a cartilha que até o Lula estava fazendo com muito sucesso. Então hoje a gente vê a destruição dos direitos dos trabalhadores. Acabou, se você for hoje, o Ministério do Trabalho virou uma secretaria do Ministério da Economia. Olha o absurdo. Porque a economia tem que gerir a questão financeira do país. O Ministério do Trabalho tem que cuidar da parte mais fragilizada da sociedade, que é o trabalhador. Tá bem? Então o que acontece? Acabou-se com o Ministério do Trabalho e fez dele uma secretaria. E o que é pior, o grande objetivo deles é esse. Dentro do Ministério do Trabalho tinha 2 grandes conselhos que tinham os 2 maiores recursos de fundos da América Latina. O FGTS, Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, e o FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador. Se você somar os 2, somar o valor dos 2, dá em torno de 600 bilhões de patrimônio. Agora, na prática, o FGTS não rende nada para o trabalhador. Né? Isso é outra discussão, são 2 discussões. Primeiro, tirar eles da órbita do Ministério do Trabalho e botar ele na órbita do Ministério da Economia é botar um monte de galinha junto com uma raposa. Ou seja, a economia, o Ministério da Fazenda da Economia está cuidando do dinheiro do trabalhador. Esse dinheiro não é do governo. Esse dinheiro é do trabalhador. Então, como esse dinheiro fica vinculado, esses bilhões, no Ministério da Economia, eles antes já tiravam 30% do FAT para o BNDES, legalmente, institucionalmente, depois até passou para 40%. Então, o trabalhador já perdia esse percentual. Agora, o que faz com a legislação? Eles estão diminuindo a amplitude do salário de desemprego, seguro-desemprego, diminuindo a amplitude do abono salarial. Então, tudo que é do trabalhador está ficando no sistema da economia para fazer o grande superávit primário para pagar juros. Sistema de capitalização, né? Não, eu acho que o sistema de capitalização já existe na prática para quem quer, para quem ganha bem. Eu tenho um fundo de aposentadoria meu há 25 anos, pelo Banco do Brasil, inclusive. E como que o senhor faria para esse dinheiro render para quem não ganha bem? Eu acho que aí você tocou na ferida. Está errado. Tanto o FGTS quanto o FAT tem um regimento que é TR mais 3% da inflação, mais TR ao ano. Então, você tem que fazer o rendimento desse ser igual ao sistema financeiro. Então, você aplica esse dinheiro junto à Caixa Econômica Federal, junto ao BNDES, que eles ganham dinheiro e o trabalhador não ganha esse dinheiro. Então, o dinheiro não é do governo, esse é o grande erro da ótica. Esse dinheiro pertence ao trabalhador. Então, essa gestão desse dinheiro, por isso que é um conselho tripartite. Governo, empresário e trabalhador. Só que essa gestão tripartite fica monopolizada por um órgão só, a Caixa Econômica Federal. E a Caixa Econômica Federal teria a obrigatoriedade de voltar esse ganho, essa real aplicação para o trabalhador, não volta, dá TR mais 4%, mais 3% ao ano. E você tem uma inflação maior e um rendimento. Se você hoje pegar um cartão e ficar devendo durante o ano, você tem 340%, 400% ao ano de juros para o pagamento da dívida de cartão de crédito. Então, aí que está o erro, você tocou numa ferida. Isso é que tinha que mudar. O que eles fazem? Além de mudar isso, manter o mesmo tipo de rendimento abaixo do sistema financeiro, bem abaixo do sistema financeiro, ele bota na economia para cuidar. Então isso mostra a prioridade que o governo está dando ao trabalhador, zero. Então, esse olho nesses 2 fundos foi o principal objetivo para acabar com o Ministério do Trabalho. Que aí você tira esse recurso de um conselho tripartite que pertenceu ao Ministério, que em tese seria independente, e bota no sistema financeiro que vive hoje para pagar juros e serviço da dívida interna e externa. Eu queria seguir nessa linha federal, só aproveitar o deputado Félix. Como que o senhor avalia o governo Bolsonaro, independente dessa questão econômica que o presidente aborda? O governo está tonto. O governo está sem um caminho a seguir. Ele prometeu o combate à corrupção, ele prometeu um combate às coisas erradas, prometeu que a população gostaria de ouvir, sua maioria. E quando está no governo, não está correspondendo. O governo está com brigas internas e as brincadeiras que a gente vê até na charge, né? Não dá espaço nem para a oposição. É porque a briga dele é tão grande internamente que a oposição tem que ficar de plateia olhando. E a família é complexa, né? A família é difícil. Quando mexe essa coisa de família, o próprio governo tem um presidente que tem que controlar um filho, depois controla outro, depois controla outro.
é complicado. Então, uma situação inédita até, né? Uma reunião interna, chega a ser uma situação de parlamentares de base que grava o presidente. Chega a ser uma situação vexatória. Essa é a parte mais tranquila. Eu um dia tive com um deputado por ética, não posso falar o nome, que brincando, ele falou assim, eu fui uma reunião do PSL, tinham 25 deputados. Eu contei 2 desarmados. 2 desarmados. Você sabe a reunião deles, é capitão, é coronel, é delegado, é federal e tal. E ele falou brincando, isso aí foi a parte de brincadeira. Se eu passasse um detector de metal, e eu disse, eu estou desarmado, o cara me dava uma faca para não correr risco. Parece brincadeira, mas é o mundo real. É o mundo real. Hoje, a ótica de que a segurança é o armamento, né? A segurança é ostensivamente mostrar que tem poder de fogo, está transformando o Brasil num genocídio permanente. Por outro lado, os índices estão diminuindo, né? Hein? Será que é por isso? Será que a gente não está manipulando um pouco esses índices quando você fala de mortes, como é que eles chamam? Auto de resistência? Então, você hoje, no último ano no Brasil, a quantidade de jovens assassinados é uma coisa impressionante. Também diminuiu o número, entre aspas mesmo, de delinquentes. Então, quando diminui o número de delinquentes, morre menos gente também. Terceiro, a coisa está ficando muito sofisticada, né? Então você tem hoje a diminuição real, é verdade, está diminuindo o índice dos principais índices da área de segurança pública, é uma realidade, mas muito mais pelo efeito imediato dessa política de matança, do meu ponto de vista, e aí você diminui, que nem guerra, né? Você diminui o exército do adversário, vai diminuir o número de mortes do adversário também. E eu acho que isso é uma política errada. Eu acho que essa política vai destruindo aos poucos a segurança pública de toda a sociedade. Que o medo começa a tomar conta das pessoas. No meu Rio de Janeiro hoje, ninguém sai depois das 22 horas. Ninguém. Medo. Diminui uma parte do índice, mas, por exemplo, assaltos de roubo de telefone no Rio de Janeiro, é uma coisa assustadora. Assustadora. Eu já tive 2 roubados, andando na rua. Então, por quê? Porque vai mudando. Quando o esquema da bandidagem passa a não ter fonte de um lado, ela se transfere para o outro lado. Então, eu temo muito essa política de confronto adotada pelo governo, que é uma política de alimento à violência. E a violência nunca é solução para a violência. É só pegar o exemplo da humanidade, guerra de Israel contra a árabe. É um querendo vingar o outro eternamente. É o neto, é o bisneto, mataram o meu avô, mataram o meu... Então, até onde vai isso? Então, isso é uma política de matança muito perigosa para a sociedade. Mas, o senhor conversou com o governador? Conversei ontem, tivemos o Félix. O senhor com o deputado Félix? O deputado Alex também e o deputado Roberto Carlos. Me diga uma coisa, a candidatura do PDT em Salvador, ela depende de um alinhamento com o PT e o que o senhor defende? É uma candidatura única do grupo da esquerda ou não? Conversamos sobre isso também. Nós não temos dependência nenhuma ao PT. Nós apoiamos o governo do PT, mas o que nós estamos discutindo aqui é a eleição municipal. Nosso partido tem autonomia. Senão estava todo mundo num partido só, né? Então, nós temos a nossa identidade, nós temos a nossa autonomia, nós temos a nossa prioridade. E nós já temos um candidato à presidência da República, que é o Ciro Gomes. O Ciro Gomes já estamos andando o Brasil todo. Eu estou aqui. Rui pode ser o vice até, né? Rui até pode ser o vice, né? Bom, isso eu acho um pouquinho difícil, mas quem sabe? A Cristina Kirchner no seu vice lá na Argentina. Então, o que eu digo é, a conversa com ele... Significa que o partido aprova o governador Rui Costa? Educação, saúde, segurança... Eu acho que o Rui é um bom governador. Eu acho o Rui um bom dos melhores. Mas sobre Salvador... Agora, voltando aqui para Salvador. Ele fez muito uma discussão na tentativa de construir uma frente, porque não há de considerar uma realidade. O Neto é muito bem avaliado aqui na capital. Ainda não tem uma definição de nome. E eu disse assim, olha, nós estamos abertos ao diálogo, mas a nossa proposta é o partido ter candidatura própria. Até para se afirmar, até para o partido crescer. O partido existe para ter candidato. Se o partido não tem candidato, ele abre mão da sua própria postura. E ele, olha, vamos dialogar, eu vou ver o que é possível. Não descartou a possibilidade de apoiar o PDT. A candidatura não descartou. Não disse que iria apoiar, mas disse, olha, não vejo impossível isso, porque todo mundo que está no jogo político buscar uma frente, não pode ter. Pode casar com qualquer uma das minhas filhas, desde que seja Maria. Ou seja, pode ter qualquer frente, tem que ser o candidato do PT. Não pode ser. Essa é a tendência hegemônica natural do PT e essa é a nossa luta permanente com o PT. Eles só querem formar frente em torno da candidatura dele. O Rui já não pensa assim. Passou isso pra gente, não foi? Você estava do lado. Ele falou claramente, olha,
Eu acho que para formar uma frente o PT não pode ter exigência. Esse princípio é um princípio bom de diálogo. Então, vamos conversar. Deputado, como foi essa conversa aí? Essa situação entre o governo estadual, prefeitura, diante da rixa que existe entre Rui Costa e a Semineto? E como é que está o PDT na base do governo Rui Costa? O senhor está confortável? Como é que está isso, Félix? Vamos lá. O PDT, primeiro, não é base, é independente. O PDT não é serviçal nem de governo de PT, nem será de governo de democrata, nem de outro partido. O PDT é independente e procura tratar todos assim. Nós apoiamos o governador Rui Costa, ele está fazendo um bom trabalho e nós estamos na base do governador Rui Costa, com a Secretaria de Agricultura, com o IBAMET, com a JUSEB. E, claro, tem algumas coisas que a gente não concorda, outras nós concordamos. Sobre espaço, eu acho que nós estamos insatisfeitos, mas acho que isso é uma coisa geral. Todos os partidos estão insatisfeitos. Então, não que isso vai confortar ninguém, mas a insatisfação é grande em relação ao espaço, sempre porque tem muitos deputados que ficam querendo mais espaço, mas a gente está fazendo um bom trabalho, botamos na agricultura uma pessoa qualificada, o Lucas Costa, um agrônomo qualificado, com mestrado, doutorado, pós-doutorado, e está fazendo um bom trabalho também, isso é que importa, é que o partido ofereça bons nomes para compor os quadros e esses nomes sejam nomes que tenham capacidade técnica para fazer um bom serviço. Essa questão de se vai satisfazer o PT ou se vai satisfazer o democrata, não, nós temos que trabalhar pelo PDT. E se alguém ficar insatisfeito, paciência. Mas nós estamos trabalhando aqui para uma candidatura do PDT. Vamos conversar com o governador Rui Costa? Vamos, sim, é importante, é o governador do estado, eleito pela população. Se precisar conversar com o prefeito da Semineto, vamos conversar sim, é o prefeito eleito. Então todos estão qualificados para isso, não vejo nenhum problema nisso. Agora, saiu no site hoje, no Política ao Vivo até, um texto dizendo que a Semineto fez uma exigência ao PDT de que para liberar Léo Prates, para supostamente se filiar ao PDT, ele exigia que em 2012 e 2022 apoiasse a chapa dele para o governo. Isso procede? Nós nunca tivemos essa coisa. Nós não conversamos com ele sobre isso. Você conversou? Eu não lembro. Esse ano eu não tive nenhuma conversa ainda com a Semineto. Então, se essa conversa foi do ano passado, também não teve. Eu estou brincando aqui, mas não teve nenhuma conversa dessa. Onde saiu eu não sei, mas é especulação. Sem sentido. Nós temos uma boa relação com o Neto há muitos anos, desde que foi presidente da Câmara. E nunca tive essa conversa com ele. Encontrei ele anteontem agora, porque nós tivemos uma reunião dos presidentes de partidos lá em Brasília para discutir o fundo eleitoral, que é uma coisa que vai ter que ser votada agora. Ele estava lá, cumprimentou, até ele falou, tu está tentando me levar ao Léo Prates. Eu falei, eu deixei a porta aberta, mas ele vai te consultar, que você é o padrinho poderoso, eu sou irmão pobre. Ele riu, não, mas é um bom garoto, ele tem liberdade. A única coisa que fala assim, no meio de um monte de gente. O Neto é um cara muito, muito inteligente. Ele sabe que a política não se faz olhando o que a vista alcança hoje. Né? A política se faz olhando o que pode acontecer amanhã. Então, é claro, esse processo político tem que ter clareza. Nós queremos candidatura própria. Já é uma decisão do partido. Salvador, o PDT terá candidatura própria. Bom, pode ser o Léo, pode se vir para ser candidato. O senhor acredita que, o deputado também, o senhor acredita que Léo Prates é um nome mais competitivo do que Bruno Reis? Olha, são dois bons nomes. O Bruno já está aí na campanha já há mais tempo, é o candidato, digamos assim, que é o candidato oficial do governo municipal. E Léo Prates está buscando o caminho dele e no PDT eu acho que ele tem muito simpatia. Ele tem mais a crescer com o PDT? Eu acho que sim, ele cresce muito no PDT. Agora, se Léo Prates é um bom nome, melhor do que o Bruno Reis, ou se Bruno... É bom saísse os dois candidatos. Se Léo Prates saísse pelo PDT e Bruno saísse pelo Democrata, por exemplo. E aí, no segundo turno, seria oferecido qual era melhor. Só acrescento uma coisa, o Bruno não está discutindo vir com o PDT, então não é da nossa alçada também a decisão dele. O Léo não, o Léo está avançando, o Léo está vindo antes da plenária do partido, o Léo estava lá. Mas no almoço ele foi lá. Que com certeza nós vamos defender o candidato do PDT. Claro. O Lucas, falando um pouco de cenário nacional outra vez, você acha que, apesar dessa derrota agora de 2018, Ciro chega encorpado para 2022?
Você acha que por já ter um nome conhecido, com os problemas também que a gente sabe que ele tem, você acha que ele chega mais competitivo para 2022 como realmente uma terceira via ou uma segunda via? Olha, eu acho que se todos os candidatos do Brasil tivessem problemas que o Ciro tem, o Brasil estava salvo, que é excesso de lucidez. Ele é um homem profundamente preparado, ele estuda os problemas brasileiros. Eu não conheço nenhum brasileiro da política hoje que tenha mais preparo e conhecimento da realidade brasileira do que o Ciro Gomes. O que as pessoas querem sempre desqualificar é o temperamento. Eu sempre digo, o Ciro não está se apresentando para casar com ninguém. O Ciro está se apresentando para ser presidente da República. O que tem que se discutir quando se coloca a candidatura para o Ciro é seu preparo, seu conhecimento, seu projeto nacional desenvolvimentista. E as pessoas querem desqualificá-lo pelo temperamento. Vai um provoca, vai outro provoca. Eu conheço gente que tinha um temperamento muito pior do que ele. É muito mais forte que o dele. Meu líder, referência à minha vida, Leonel Brizola, era um temperamento. O quê? Não, peraí, não desqualifica. Aí você está exagerando. Eu estou falando de seres normais, racionais, que não se alimentam pelo ódio, né? Não acham que a política é um trampolim para discriminação, para raiva. Bolsonaro, para mim, é um anticristo. Eu considero mesmo. É a besta do Apocalipse. Se vocês leem a Bíblia, vocês vão ver o que é a besta do Apocalipse. A besta do Apocalipse enganou uma multidão. Eles que gostam muito de usar a Bíblia, eu sou espírita kardecista desde os meus 2 anos de idade. Mas eu leio a Bíblia. Eles não leem. Engana. Porque como é uma pessoa que se diz que lê a Bíblia, se diz cristã, não lê a passagem de Cristo com Madalena. Atira a primeira pedra quem nunca pecou. Ele não só tira pedra, como manda bala. Então, o que é isso? Que cristão é esse que prega o ódio? A raiva, a discriminação. Um dia a população vai acordar para isso. Para aqui no Nordeste está acordado há muito tempo. Agora, hoje eu vou te garantir, eu venho do Sul agora. A região do Sul e do Sudeste é onde mais cai, ainda é forte. Mas é a região onde ele mais cai. Então, voltando aqui para a questão do Ciro. Continue. O Ciro, para mim, nós temos grandes desafios. O primeiro desafio de um partido como o nosso, que não quer ser melhor do que ninguém, mas tem a nossa história. O PDT vai completar agora, dia 26 de maio de 2020, 40 anos. Sim, continue pelaquela linha, desculpe lhe interromper, de Brizola. Brizola era um cara temperamental. Não, temperamental é você que está falando. Estou falando de temperamento forte. É diferente de temperamental. Tá. Brizola era um homem de temperamento forte. Brizola, por exemplo, vocês não lembram, quando foi no primeiro turno de 89, vocês são jovens, não eram nascidos ainda, ele estava discutindo com o Lula e disse que o Lula era o sapo barbudo. Eram umas discussões violentas. Os embates com o próprio Paulo Maluf, enfim. Isso aí e rua, e entrevista. Uma vez eu estava com o Brizola do lado do Rio Grande do Sul. Tem aquela do Roda Viva, que é claro. E veio uma repórter com ele falando, só fugiu vestido de saia. Aí ele respondeu, com a calcinha da sua mãe. Está gravado. Se vocês não acreditam, eu estava do lado, olha só como eu estou velho, eu estava do lado, garota, eu estava do lado. Só que Brizola também tem um feito que muita gente esquece, que foi governador do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro, né? E o Ciro foi ministro de Estado, foi governador do Ceará, foi prefeito de Fortaleza. Quando eu falo do temperamento, eu digo assim, me diz um ato, em função executiva do Ciro, que seja destemperado. Ele, como governador, fez o quê? Ele perseguiu, ele mandou a polícia prender adversário. Como ministro de Estado, foi ministro da Integração, foi ministro da Fazenda, ele ajudou a fazer o Plano Real. Então, as pessoas querem desconstruir a imagem em cima de provocações, em cima de momentos. Então, é isso que eu estou falando, separar uma coisa de outra coisa. A questão do Ciro, volta aqui. O partido vai completar 40 anos, dia 26 de maio do próximo ano. Eu há 40 anos estou nesse partido, nunca tive outro na minha vida. Acho que ninguém me aceitaria também. Um chato, feio, gordo, velho, pobre é uma merda. Então, há 40 anos, nós temos uma linha de coerência. Nós temos defendido esse projeto nacionalista, desenvolvimentista, desde Getúlio de 1930. Eu ainda não era nascido, sou velho, mas não tanto. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? O nosso grande desafio é apresentar um projeto para o Brasil, né? É apostar em inteligência. Por que será que o Ciro foi tão bem votado aqui em Salvador? Por que será que o Ciro foi o segundo votado na capital do Rio de Janeiro, foi o segundo mais votado em Porto Alegre? Por quê? Porque nas capitais você concentra também a capacidade maior da população querer discutir, querer aprofundar as teses. Você vai nas universidades, faço um desafio para vocês aqui. Primeira vez que o Ciro vier aqui numa universidade, vão comigo. Vão assistir a reação da garotada.
A quantidade de jovens que está filiando no partido, daqui a pouco a TSE vai fazer esse balanço no final do ano. Nenhum partido está filiando mais jovens do que o PDT, por causa do Ciro. E o que eu acho que essa é a construção partidária mais inteligente que a gente pode fazer? É tentar levar uma discussão sobre o Brasil. Que Brasil nós queremos? O que é esse projeto nacional desenvolvimentista? O que é a base dele? A Constituição Nacional, a tecnologia de ponta, que Brasil nós queremos? Onde está se discutindo isso? Vai discutir o mito Lula? É um homem, eu trabalhei com ele, foi ministro dele, gosto do Lula. Agora, o Lula já teve oportunidade. Né? Vai discutir o quê? O Bolsonaro se mata mais, se mata menos? O ódio, o tamanho do ódio, a discriminação, a raiva, querer invadir a particularidade das pessoas, a tua sexualidade, a minha sexualidade. Ele tem que cuidar do Brasil, não da sexualidade de cada um. Isso cada um tem que resolver com si próprio, com a sua vida. Então, é essa a discussão que a gente quer para o Brasil. Eu acho que a discussão é o que representa esse projeto, o que o Ciro quer para o país, qual a sua experiência, o que ele já foi, quando nesse espaço de poder ele fez algum desatino. Não tem. Então, é essa a discussão. E o Ciro é nosso candidato para país. Nós estamos viajando o Brasil todo, irmão. Todo santo dia. Eu estou aqui na Bahia, ele está no interior do Rio Grande do Norte, está indo em universidades. Fizemos agora Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. E todo lugar que a gente vai, em todos esses lugares, vai um encontro partidário, como nós fizemos ontem, e também universidade. E a gente sente que a população está querendo ouvir isso, proposta, projeto. Pode não ser ainda a maioria, acha até que não é. Mas alcançar 13%, nessa realidade, com o tempo de televisão que a gente tive, sozinho, porque o Lula ajudou muito a tirar nossas alianças, né? Sozinho, não é fácil não. Não é fácil. Presidente, essa pesquisa que saiu, que apontou inclusive Sérgio Moro e Huck em primeiro e segundo, respectivamente, sem Bolsonaro, o senhor achou que avaliou como essa pesquisa? Eu acho bom que eles tenham várias caras, né? Não tem os 50 tons de cinza, vamos ter os 50 tons da direita. Então o Bolsonaro vai ser um tom da direita, o Moro é outro tom da direita, o Huck vai ser outro tom, o Dória vai ser outro tom. Luciano Huck, direita. Mas nunca deixou de ser, irmão. Pergunta o que ele pensa do modelo econômico brasileiro. Quem toca desses aí num projeto claro de cobrar, taxar as grandes fortunas, o sistema financeiro. Vou perguntar ao Huck o que ele pensa disso. Ele é garoto propaganda da XP Investimento. O que ele acha da XP Investimento? Dos lucros que eles têm, o maior lucro da história republicana de um banco privado, 400% de lucro. Vamos perguntar. Quem defende quem tem capital é o quê? A esquerda? Então, para mim, divide-se claramente a humanidade desse lado. Quem defende o sistema financeiro, o capital, e quem defende o capital produtivo e o trabalhador. Nessa sua linha de raciocínio, então, o poder político sempre tem que estar acima do poder econômico, né? Com certeza. Com certeza. Um país que submete. O mercado sempre tem que estar abaixo do... Claro, ainda mais no Brasil, irmão. No Brasil nós temos 5 bancos. Tirando os 2 bancos públicos, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, nós estamos na mão de 3 grandes grupos econômicos. Bradesco, Itaú e Santander. Só que esses bancos também lucraram muito com governos petistas. Né? Também, mas essa é a nossa diferença. Aí você tocou, estamos quase conseguindo o voto dele. Está vindo. Então, é esse, eu estou brincando contigo, não sei se eu estou ofendido, estou brincando. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, é essa a diferença. A diferença que nós temos com o PT é ele não ter tido coragem de mexer no sistema financeiro. Tiveram 15 anos, 14 anos no poder e não diminuíram a margem de lucro, não taxaram. Né? Hoje, por exemplo, você tem um estado americano, você vai em Nova York hoje tem 42 bancos, de todos os tamanhos, né? O Brasil todo tem 5. Então você tem uma concentração, não tem concorrência, então você fica na mão desses caras e as taxas deles, de juros que eles cobram, é tudo combinado, irmão. Aqui nós temos 10 reunidos, eles reúnem esses 5 donos e aí, quase, acabou. Então aí é que está a nossa diferença com o PT. O sistema financeiro brasileiro é tão bruto que se a gente for ver na própria dívida pública, na dívida soberana, no Japão, Alemanha, na Europa, o custo da dívida pública é negativo, zero ou negativo. As taxas de juros são zero ou negativa. No Brasil, o custo médio é de 8,5% ao ano. 1% da Selic hoje, a redução de 1% da Selic hoje, representa a redução de custo para o Brasil de 45 bilhões ao ano. Então você pode fazer uma comparação com a Previdência, toda essa celeuma da Previdência, que vai ter que acabar com a saúva, ou o Brasil acaba com a saúva acaba com o Brasil, isso vale para a Previdência também. 2% da Selic, a redução de 2% da Selic, representa uma economia
para o Brasil de 900 bilhões em 10 anos. Mais do que toda a redução. Mas tem que ser para investimento, não para pagar taxas e serviços de juros como faz hoje. Essa é a nossa diferença com o PT. Nós temos que fazer uma auditoria nessa dívida realmente, nós temos que fazer um balanço nisso, temos que ver, o Brasil está perto ou passando de 5 trilhões de dívida pública. Esse é o maior problema do Brasil. A Previdência é um problema muito mais psicológico do que real. Se gasta mal no Brasil. Essa é a verdade também. Olha, o gasto público, se você for comparar com o problema da dívida pública, de tudo que o Brasil arrecada, de impostos, de taxas, mais do que 50% vai para a rolagem e pagamento de dívida parcial da dívida pública. Mais do que 50%. Interno e externo. Esse é o grande problema do Brasil. Qualquer outro problema fica pequeno diante deste. E de que se trata isso? O governo do PT também não tratou desse assunto, não abordou esse assunto, como se deve fazer. Quando você vende a Embraer, por exemplo, uma empresa brasileira, de tecnologia brasileira... Já privatizada. Isso não é 1%, não é um mês do juro da dívida pública. É o preço do hotel Copacabana Palace. O preço do Venderam a Embraer, que só de encomendas de avião de carga recém-inaugurado, recém-lançado por elas, significava 10% do valor das encomendas de 180 aviões cargueiros. Por que a gente não vê o poder público cortar gasto público justamente? Não se diminui... Tem que se saber, vem cá, tem que se saber o que é o gasto público, né? Primeiro, eu concordo que tem muitas empresas no Brasil que não precisam ser públicas. Por exemplo, está melhorando muito o sistema de aeroportos. Eu estou falando especificamente de política. Eu sei, irmão, mas tudo é política. Tudo é política. A tua pergunta... Brasília, isso é ínfimo, irmão. Não é esse o problema. O problema é saber gastar. O problema é saber gastar. O problema, eu vou te dizer, eu estava falando das aeroportos. Você já viu o que significava o custo desses 60 aeroportos para o gasto público? Que não tem que ser público. Por que tem que ser público o aeroporto? Tem que cuidar do aeroporto. Por que, carapalho? Né? Então, bom, aí está aí. Aqui o aeroporto da Bahia está ficando ótimo. Santa Catarina, aconteceu semana passada lá em Floripa, eu pensei que estava na Europa. Que aeroporto? É o mais bonito que eu já vi na minha vida aqui no Brasil. O dia que vocês vão lá, vocês vão ver. Tá bom. A privatização tem que ser seletiva. Então. Isso. A privatização tem que ser, primeiro, o Estado não tem que pôr dinheiro. O que eles fazem nas estradas brasileiras agora? Eles investem, recuperam e depois te dão a bilheteria, privatizam. Ou não é assim? Aí você boca pedágio. Aí eu também quero. Quer dizer, eu arrumo, pavimento, e depois aquele cara agora cuida pra mim, e te dou pronto a bilheteria. Você só fica com a bilheteria. Aí depois tem as cobranças, tem prazo de recuperação, tudo bem. Então no Brasil está tudo... É mal gasto, irmão. É saber investir. Quer dizer, você gasta hoje em manutenção, em presídios, muito mais em média do que você gasta com educação. É claro que o volume da educação é maior do volume total. Mas o volume médio, você vai ver, cada preso custa 4 crianças numa escola de tempo integral. Um preso é o valor que se gasta o Estado com 4 crianças numa escola de tempo integral, de 8 da manhã às 17 horas. Isso é um mau investimento. Não estou dizendo que tem que matar preso, pelo amor de Deus, não sou Bolsonaro. Eu estou dizendo que isso está errado. Não pode ser assim. Por que esse pessoal não trabalha? Por que não vai produzir? Eu fui interventor, na época que o Cruzoff foi governador, em 1983, num lugar chamado Fazenda Modelo. O que a gente fazia na Fazenda Modelo? Pegava os presos que não tinham muita periculosidade e via a aptidão de cada um. Tinha cozinheiro, botavam para cozinhar a comida das crianças na escola. Marceneiro, eletricista. Então eles trabalhavam, produziam. Eu acho que isso tem que ser discutido, inclusive com o pessoal mais da esquerda, que acha que a prisão é um dormitório bonitinho para o cara ficar. Eu acho que tem que produzir. Eu acho que todo preso tem que produzir, tem que trabalhar, porque ele fica recebendo do Estado estadia, comida e resolvendo o problema com ele, com a sociedade. Não, o cara sai pior do presídio do que entrou. Estou dizendo outra fonte que você pode fazer um custo diminuir. E assim, muita coisa. Muita coisa. Então, o problema do Brasil é saber, o Estado brasileiro, é gastar mal. Essa é a minha modesta visão. Você deve reduzir? Claro que deve reduzir o gasto público. Claro. Onde for. Aonde for, na taxa Câmara, de juros. Eu acho que deve reduzir até o número de deputados. Para que 513? Não tem essa necessidade.
Não tem nem cadeira para todo mundo lá. Mas isso é ínfimo, viu? Mas é isso que eu estou dizendo. Isso aí, comparado com uma dívida pública, chega a ser ridículo. Deve reduzir? Deve. Né? Quer ver uma comparação? Nenhum. Mas você tem um rombo no casco do navio. Isso é outra discussão, mas é um sistema, muitos países do mundo tem. Bicameral ou unicameral. Quer pegar um exemplo? Estados Unidos da América do Norte. Se você comparar a quantidade de servidor americano, é 4 vezes em média do Brasil. 4 vezes mais servidores da média Estados Unidos tem do que o Brasil. Não, 4 vezes em média, não é isso. É porque eles alimentam o exército. Os Estados Unidos vivem de guerra. Então, quase 30% do servidor americano está nas Forças Armadas. Mas é custo para o Estado. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Eu queria saber como que vocês aplicariam esse pensamento de vocês aqui em Salvador para um pleito municipal e o que você, inclusive você que mora aqui em Salvador, iria melhorar, até adaptar ou mudar em Salvador? Primeiro, escola. Escola em tempo integral. Esse é o principal fundamento que nós temos que ter. Porque se não tiver educação, você não vai ter um município melhor, um estado melhor, uma nação melhor. E isso é investimento a longo prazo. Não é que vai demorar 1 ano, 2 anos, são 20 anos, no mínimo, para você ter uma geração capacitada, até para escolher melhor seus governantes. E aí criar um ciclo vicioso bom. Então nós não podemos ter uma população melhor sem ter uma escola de qualidade para todos, para que todos possam ter acesso. Esse é o primeiro passo que faríamos, era colocar a escola. Então o dinheiro que tiver sobrando, escola. O dinheiro que estiver disponível, escola. E o que não tiver, vamos buscar de outras fontes para colocar em educação para a população. Educação no interior, educação nos bairros periféricos, educação em toda. A educação tem que chegar à juventude soteropolitana. Esse é o primeiro passo. O resto vai se mantendo as coisas, vai se fazendo novas vias, acesso, o metrô, o VLT. Eu mesmo sou contra o BRT, que é o transporte por ônibus. Eu acho um transporte ultrapassado, mas é um transporte mais barato de ser feito. O custo de fazer é mais barato. O custo de fazer é mais barato. Você não investe tanto nas máquinas, você investe só na via. Mas é um transporte ultrapassado. Agora, deixa eu reconhecer uma coisa aqui, Fred. Tem que ser justo, independente da ideologia. Neto tem sido um bom prefeito. Neto tem agido com muita eficiência na visão estratégica. Por exemplo, eu que não sou daqui, mas venho toda hora, não sou daqui só de nascimento, porque eu sou cidadão. Soteropolitano. E baiano por título. As vias de acesso aqui, essa questão do aeroporto, com a ajuda do Rui Costa, a questão do metrô. Quer dizer, hoje a cidade de Salvador, para quem frequenta aqui há 40 anos, é muito melhor. Tem muito o que fazer, ainda tem, mas tem que se reconhecer isso. Isso não acontece em muitas cidades. No meu Rio de Janeiro está uma destruição. Eu vivo lá. Janeiro é o caos. Você não anda mais no Rio de Janeiro. Vamos dizer assim, Rio não é referência. Não é mesmo. Quando você sai do Rio, vai para qualquer cidade, tá uma maravilha. Né? E apesar das belezas mais lindas do planeta, tá um horror. Neto teve uma grande vantagem. Ele iniciou um governo depois de um prefeito que destruiu, que acabou a cidade. Então, aonde ele mexesse, ele ia melhorar. É melhor. Não tinha como piorar. Não é? Mas, mas ele tem as virtudes dele. Ele fez, ele trabalha. Não é da nossa corrente de pensamento. Ele usa o dinheiro escasso, o dinheiro como tem feito. A cidade está muito mais bonita, muito mais agradável, pelo menos nessa parte turística, está muito mais agradável, está mais segura também. Então tem as virtudes, claro, que ninguém pode negar. E não é por isso que ele deixou de ser eleito, ele foi reeleito. Então se ele foi reeleito é porque a população disse, tá ok, tá bom. Agora, a disputa do governo municipal com o governo estadual ajudou bastante também. Investimentos? Então, cada um, eu faço metrô, eu faço BRT, eu faço a avenida tal. Cada um fazer mais, é belo. Vamos fazer outra avenida. É uma disputa positiva. Vocês trabalham com a possibilidade de Andréa ser candidata a vereadora ano que vem ou está descartado? Não, ela foi vereadora uma vez, realmente pôde fazer muito pouco, não gostou de ser vereadora, então vereadora ela não tem vontade nenhuma de ser candidata.